Lúcio Pereira da Silva nasceu em Alvorada, Tocantins, no dia 14 de janeiro de 1975. Ele é um ex-atacante de futebol, jogou no Flamengo, Botafogo, jogou no Goiás, jogou na Portuguesa, no Santos, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, dentre outros grandes clubes do nosso futebol. Jogou em outros países também, vamos conversar daqui a pouquinho sobre essas experiências. Atualmente, ele administra a sua loja esportiva. O maestro de hoje é Lúcio Bala. Fala, meu parceiro, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação é minha, obrigado pelo convite, né? Há muito tempo a gente vem tentando organizar uma data para vir aqui e hoje deu certo, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com você, com toda a equipe. E vamos lá, vamos falar um pouquinho da minha história aí, da história do futebol e da minha carreira depois do futebol também. Show de bola. Cara, eu costumo iniciar os nossos programas, nosso bate-papo, falando ou ouvindo o que o atleta fazia antes de ser profissional. Fala um pouco da tua história, como foi que o Lúcio conheceu o esporte. Olha, a minha história é um pouco até inusitada, né? Eu sou filho, meus pais moravam em fazenda, né? Eu fiquei morando em fazenda até os 12 para 13 anos. E tinha um povoado lá e meu pai sempre gostou de futebol, flamenguista, e gostava muito, sempre falava do Pelé, do Zico pra gente, né? E acabou que ele comprava material pra gente, comprava bola, chuteira e sempre camisa do Flamengo. Somos 5 irmãos e 3 homens, né? Eu sou o caçula. E eu sempre jogava com meus irmãos no meio de semana e no final de semana tinha um povoado lá que eu ia jogar. E como eu era muito novinho, jogava no meio dos adultos, eu tinha que tentar me livrar rápido dos grandes para não me machucar. E acabei adquirindo essa velocidade, esse jeito de jogar que me ajudou quando eu me tornei profissional. Mas o início foi em povoados e depois eu me mudei para a cidade e comecei a jogar futsal. Isso em Alvorada? Em Alvorada, é. Uhum. E eu comecei a jogar futsal, campo de terra e comecei a me destacar e acabei indo para o Goiás depois. Chegou no Goiás e aí se profissionalizou lá, não é isso? Foi, o Goiás foi fazer uma pré-temporada na região sul do Tocantins, né? Com alguns clubes da região lá e eu acabei entrando no jogo, 15 minutos lá. Todo mundo já falava muito bem, já falava, o Lúcio é destaque, a galera me chamava de Neguinho lá, meus amigos de infância me chamam de Neguinho. E começaram a falar e o pessoal do Goiás já falou assim, não, coloca ele pra jogar. Eu já estava treinando no time amador da cidade, que é o time principal, a Associação Atlética Alvorada, que é um time que tem muita história lá no estado, já foi campeão tocantinense, tudo da Copa Tocantins. E eu acabei entrando nos 15 minutos e fui bem, dei uns dribles lá nos jogadores profissionais do Goiás e acabou que o Goiás em seguida me levou e cheguei pro juvenil, né, o sub-16, que hoje é diferente o nome, né? Naquela época era juvenil e juniores. Eu acabei fazendo o teste em uma categoria acima, que foi nos juniores, na galera do sub-19, sub-20, e acabei passando no teste e segui carreira. Sempre jogou nessa tua característica de velocidade, sempre, mais à frente, sempre. Eu era assim, eu comecei jogando mais. Eu sempre joguei de meia e de atacante, né? Como eu tinha muita velocidade, muitos treinadores preferiam no ataque e outros me preferiam de meia. No Goiás eu era meia. No Goiás eu iniciei minha carreira na base como meia, subi profissional, me destaquei como meia. Aí quando eu fui pro Flamengo que me adiantaram um pouco mais. Como eu tenho essa característica, eu conseguia jogar nas duas funções. Mas no Goiás eu sempre comecei jogando de meia, me destaquei. Sempre, desde quando eu cheguei na base do Goiás, eu sempre treinava com profissional. Havia até uma rixa entre a categoria de base e o profissional, o departamento, porque eu quase não treinava na base, eles me subiam direto e quando tinha jogo eu não tinha treinado muito com os meninos da base. Mas assim, foi uma experiência muito boa para mim, me ajudou muito e a sequência eu subi muito rápido no Goiás. Assim, foram 5 anos desde que eu cheguei até eu ser negociado para o Flamengo. Então, sou muito grato ao Goiás por ter acreditado em mim e pela forma que eles me trataram, sabe? Quando eu cheguei, tudo sempre me apoiou muito e a resposta foi maravilhosa porque eu fui revelação do brasileiro jogando pelo Goiás e fui seleção do Campeonato Brasileiro de 96. O Goiás tem 3 revelações em brasileiros, né? Primeiro fui eu, aí depois o Eric, atacante, que jogou no Palmeiras, está no Japão, e o Michael, né? Que jogou no Flamengo e está fora do Brasil. E nós somos 3 jogadores que foram jogadores eleitos, jogadores de revelação do Brasileirão. Ok, a propósito, em 96, você já estava no Goiás, né? Você estava no Goiás e
E que campanha, né, cara, do Goiás? Se eu não me engano, chegou a ser quarto colocado no Foi, Brasileirão. isso. Fala um pouco aí desse time, dessa campanha. Nosso time era muito bom, né? Porque era um time, a maioria de jogadores da base do Goiás, né? Que subiram ali e trouxeram alguns jogadores experientes, né? E esses jogadores se destacaram, foi uma mescla muito boa de jogadores experientes com a galera que estava subindo. Para você ver, a nossa equipe, a maioria era da casa, né? O Kleber, goleiro, né? Que depois jogou no Fluminense, Kleber Guerra. Nosso lateral direito era o Índio, experiente, que veio do Santos. Sempre segundo zagueiro, Márcio Goiano, Richard, que era tudo cria do Goiás, o Augusto, o Ronildo. São jogadores que todos foram para time grande, né? O Reidner, o volante, Romeu. O Reidner jogou no Botafogo, o Romeu no Botafogo, no Corinthians, né? Aí dali para frente era Augusto, lateral esquerda, isso, Corinthians também. Inclusive foi técnico da base do Goiás. Isso, e do profissional também. Ele foi do profissional também, uns 2 anos atrás. E ali do meio para frente, né? Falei do Romeu e do Reidner, que se destacaram também, foram para clubes grandes. Assim, não que o Goiás não seja grande, mas naquela época a gente, né, era considerado assim, o azarão daquele campeonato, que nós chegamos entre os 4, né? Aí o meia tinha o Matossas, aí eu, Dil, né, no ataque Alex Dias, Evandro Chaveirinho, que acabou, eu acho que todos os jogadores acabaram saindo para os clubes grandes aí do Brasil. Então nossa equipe era uma equipe que aquele Goiás revelou muitos jogadores, né, jogadores de qualidade, né, e a gente acabou, por detalhe aí, não conseguindo chegar na final, né, perdemos pro Grêmio em casa no primeiro jogo 3-1 e o segundo jogo a gente saiu ganhando de 1-0, fiz o gol e a gente acabou, acho que empatando o jogo e eles classificaram para a final. Você chegou a ser seleção da CBF, foi destaque dessa equipe e em 97 já foi para o Flamengo, não é isso? Isso, quando acabou o campeonato, eu tinha proposta de muitos clubes do Brasil, né? Corinthians, Grêmio, muitos clubes. Estava disputado aí pelos clubes grandes do Brasil, tudo. Do exterior também, La Corunha, né? O La Corunha estava vendendo o Rivaldo, estava indo para Barcelona e eu estava indo para substituir ele, né? Porque o Rivaldo jogou no La Corunha, se eu não me engano. Eu estava indo para substituir um brasileiro. E acabou que o governador da época, de Goiás, se envolveu na negociação e tal, e eu muito novo, né? Eu tinha medo de bater o pé e falar, eu quero ir para a Espanha e tal, e acabar não dando negócio, né? A gente tinha muita segurança e o Goiás, na época, tinha fama de não vender, não negociar muitos jogadores. Mas como o seu Ailê gostava muito de mim, ele chegou e falou assim, Lúcio, eu vou te ajudar, meu filho, eu vou te ajudar. Aí só que já estava fechado com o Flamengo, que é um clube do meu coração também, e foi uma realização para mim jogar no clube do meu coração. E acabei fechando com o Flamengo e fiz uma história legal também. Foi uma temporada no Flamengo? Não, eu fiquei no Flamengo 2 temporadas, né? É porque eu joguei o 97, né? Aí depois voltei e fui pro Santos e voltei em 2000. Aí fiz aliás, uma temporada e meia, né? Fiz o início e depois fui pra Portuguesa. Do Flamengo você chegou vai pro Santos? Do Flamengo fui emprestado pro Santos, um empréstimo onde eu fui... eu ia ser convocado para a seleção, estava praticamente na lista da convocação, acabei me lesionando, né? 2 dias antes da convocação. E acabei sendo campeão da Conmebol pelo Santos. Eu acho que foi o primeiro título internacional do Santos depois da era Pelé, né? Aí que depois veio a era do Robinho, do Neymar, do Robinho, Diego, Neymar e Ganso, que também ganharam títulos internacionais. Como foi que você chegou em Fortaleza? Fortaleza eu tinha ido jogar na Coreia, né? Eu tinha sido emprestado para o Cruzeiro, depois da Portuguesa do Cruzeiro, eu voltei depois do Santos, explicando, eu voltei para o Flamengo, aí o Juan Figa, né? Empresário da época, acabou me levando, comprando meu passe e me emprestando para a Portuguesa, e depois do Cruzeiro. Aí do Cruzeiro eu fui emprestado para o Botafogo e Guarani. Aí quando eu estava no Guarani tive uma proposta da Coreia, do San Hyundai, onde eu fui vice-campeão coreano, né? E quando eu voltei para o Brasil, o Fortaleza estava com um projeto aí com a Santana Têxtil, né? Um projeto muito bom para subir o time para a primeira divisão, contratando grandes jogadores. E eu tinha voltado do Brasil, eu estava meio sem mercado no Brasil. E o meu empresário falou, tem um projeto muito bom lá em Fortaleza, o Fortaleza, eu confesso que eu não conhecia muito, né? Só vim ver o tamanho do Fortaleza quando eu cheguei, né? A estrutura também não era a que eu esperava, porque
Hoje não, hoje está fantástico, né? Mas quando eu cheguei não era a estrutura que eu esperava, porque eu vim do país onde tinha jogado na Copa do Mundo. Eu fui jogar na Coreia do Sul em 2003 e tinha tido a Copa do Mundo, Coreia-Japão em 2002. Os campos sensacionais, os campos da Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão, né? E eu cheguei e tomei um susto, né? Falei, caramba, o vestiário, sabe? Assim, falei, caramba. Mas eu fui pegando gosto, conhecendo a torcida, o carinho, aquela paixão do torcedor nos jogos, e a gente foi vendo o crescimento do Fortaleza, quando chegou o Hélio dos Anjos, foi melhorando, e eu acabei vindo por isso. Aí quando eu cheguei, essa experiência, esse projeto estava bem encaminhado, tanto é que a gente subiu e tal, e fiz uma história legal. Tanto em 2004 ainda acabei saindo e voltei depois. Em 2006, acho que você estava na campanha que houve rebaixamento. Eu saí em 2004, aí voltei em 2005, né, que a gente fez a campanha que a gente foi superada pelo time de 2019, né? Sim. No Fortaleza. Aí eu saí... Essa é a melhor campanha até Isso, em 2005. Aí eu saí pro México. Não, desculpa, pro Kuwait. Aí eu voltei, quando eu voltei, eu tinha desmontado o time, né? E a gente tentou ainda permanecer, cheguei já estava quase na metade do campeonato. E acabou ainda que eu me destaquei tanto, joguei bem, que eu acabei indo para o Atlético Mineiro ainda. Mesmo com o rebaixamento do Fortaleza, eu fui para o Atlético Mineiro. Fui campeão mineiro e campeão da Copa Sul. Campeão mineiro só pelo Atlético. E acabei voltando em 2008, que foi a minha última passagem, foi meio rápido. Legal. Você estava encaixado nesse time de 2004, isso é fato, esse time de 2005. Tu pode pontuar alguns nomes que fizeram parte o time do primeiro projeto, quando eu cheguei em 2004, né, o time tinha os meninos, os feras aí daqui da terrinha, né, que era o Ronaldo Angelim, o Erandi, Chiquinho, Dude, Sérgio Maranguape, essa galera, e Mazinho Lima, era um time muito bom, né, eu cheguei junto com o Rinaldo e a gente acabou aí saindo no meio do campeonato e o Fortaleza subiu, e o Rinaldo saiu no meio do campeonato, foi artilheiro ainda do campeonato de Série B. Então a gente participou do acesso, né? E depois daquela sequência de 2005 que tinha outros nomes também consagrados. Né? Você falou que jogou Coreia do Sul e Kuwait e México. E México, né? Fala um pouco da experiência nesses países aí, outra cultura. Na Coreia a alimentação era complicada, diferente demais, né? Eu tinha muita dificuldade. Tanto é que quando eu fui, o pessoal da minha família quando eu fui a primeira vez, a gente levou os potinhos assim com arroz, feijão, a comida que, né, congelamos, e o arroz de lá é o arroz igual da comida japonesa, do mesmo jeito, né, grudento ali. Quando a gente fazia lá também, quando não tinha eu lavava ele para sair aquela gosma, né, aquela grude, porque eu não me acostumei. Eu tive dificuldade muito com a alimentação, mas o futebol também, assim, futebol legal, mas de muito lançamento na época. Eu jogava de meia lá e a bola passava muito, ficava só vendo a bola passando, né, por cima. E eu falava pro treinador, tem que tocar mais a bola. E eu joguei com o Dodô lá, né, tinha um brasileiro também, o Balão, que jogou no Paysandu, um atacante. E a gente tentava fazer um jogo diferente quando a bola chegava no nosso pé ali, para tentar fazer jogada curta e tal. Mas eles gostavam muito de lançamento lá. Mas foi uma experiência muito boa, muito, muito legal. Fui vice-campeão ainda, a gente liderou o campeonato durante grande parte, mas depois a gente acabou perdendo no finalzinho, ficamos em segundo, como era ponto corrido. Ficou quanto tempo ainda lá? Eu fiquei uma temporada. Uma temporada do México? México também, uma temporada do México, fui para um clube pequeno, né, o Jaguares de Chiapas, onde era de um governador que estava investindo. O Jaguares de Chiapas fica no estado de Chiapas, na cidade de Tuxtla Gutiérrez, né? A região dos guerrilheiros, aí da guerrilha. Tive uma experiência muito grande, conheci o Canhão de Sumideiro, que é um ponto turístico lá muito famoso, que o pessoal, quando tinha a guerra, estava tendo a guerra nos Estados Unidos, invadindo, os mexicanos, para não serem mortos pelos soldados, eles se jogavam no rio, e é muito alto, muito alto ali, eles contando histórias. Eu aprendi muito sobre a história dessa guerra que teve, né? E o futebol é o país que eu mais gostei de jogar, não vou mentir, porque parece muito o Brasil, futebol muito alegre,
os mexicanos gostam muito do brasileiro e foi uma experiência maravilhosa. Não sei como é que tá hoje, mas já foi muito rico, né? O futebol mexicano foi bem rico, financeiramente. Não, mas ainda paga muito bem. Não, a gente não vê muito para cá, não aparece muito, mas é um futebol apaixonado, o povo é apaixonado por futebol e eles pagam muito bem. Tanto que de vez em quando a gente vê os jogadores indo pro México. Cara, tu disseste que do Fortaleza, se eu não me engano, com 32 anos, ainda foi jogar no Atlético Mineiro, Isso. foi campeão. Como é que foi essa experiência, né? Porque hoje a gente vê alguns atletas chegando com 38, 40, mas sei lá, há 15 anos atrás não tinha tanto essa cultura. Há 10 anos não tinha tanto essa cultura. Como é que foi pro Lúcio? A gente vê o seu porte, que ainda continua fininho, atlético e tal, mas fala um pouco aí dessa tua experiência, né? Que para muitos já deveria estar parando de jogar, mas eu estava sendo contratado para o Atlético Mineiro, onde foi campeão mineiro, por exemplo. É verdade. Eu sempre me cuidei, né? Eu sempre fui muito profissional. Eu sempre, não vou dizer assim, o Lúcio não sabia curtir. Eu sempre aproveitei os momentos certos, eu fazia as coisas na hora certa. E eu sempre me cuidei, sempre me dediquei, porque o futebol para mim era tudo, né? Hoje eu vivo com o que eu ganhei no futebol. Então, se eu não me dedicasse, porque eu não venho de família rica, como eu te falei no início, meu pai trabalhava em fazenda para os donos das fazendas, né? Na cidade meu pai era carpinteiro, pedreiro, eu ajudei ele nisso. Então eu não venho de família rica. Então eu usei o futebol para fazer minha parte financeira, para ajudar minha família. Então eu pensava assim, quando eu jogava, que não, tem uma festa ali, Lúcio, mas eu tenho treinamento, eu não ia. Então eu me cuidei e isso me deu a oportunidade de prolongar um pouco mais a minha carreira, né? E jogar em clube grande. Numa época que geralmente os jogadores... Hoje não, hoje o jogador de 32, 33 anos está tranquilo, dá para joga até 37 em clubes grandes aí, tranquilo, né? Mas assim, na minha época não, na nossa época não, né? Nessa época. Então eu fui privilegiado pelo que eu vinha jogando, pelo que eu mostrei, e o Lever Coupe, né, o treinador que pediu a minha contratação, e acabou que ele acabou saindo no meio do campeonato, e eu fiquei uma temporada, fui campeão mineiro, eu sou bicampeão mineiro, né? Pelo Cruzeiro e pelo Atlético. Eu acho que poucos jogadores têm isso, né? Ganhar pelos dois. Eu tive o prazer de ganhar e jogar aos 32 anos. Foi uma experiência muito grande para mim, jogar num clube de massa, que a torcida do Atlético é impressionante. Impressionante. A gente jogou uma semifinal, quando eu estava ainda no Cruzeiro, contra o Atlético, eu via a força da torcida. E quando a gente jogou Copa do Brasil, eu jogando pelo Atlético, é impressionante. A final do campeonato mesmo, mineiro, né? Lotado, aquela torcida apoiando, é impressionante. Uma experiência muito grande, ainda mais, né, ficar marcado na história como título. Eu fui campeão, né, e jogar num clube como o Atlético, ser campeão e ser lembrado é muito bom. Show de bola! Você está acompanhando Lúcio Bala, Maestros da Bola recebendo Lúcio Bala neste episódio. A gente está falando um pouco da história dele como atleta profissional. Lúcio, cara, a gente vai parar, vai dar uma pausa aqui, a gente vai finalizar esse episódio, a gente volta em um outro episódio para continuar falando da tua história, falando do que você está fazendo hoje, inclusive, vamos falar um pouco da sua aposentadoria, como é que foi, enfim. Esse é apenas o primeiro episódio, teremos mais um, então temos satisfação em te receber e que a gente possa, no próximo episódio, dar sequência a essa brilhante história. Tamo junto sempre. Meu povo, é o seguinte, a gente volta no próximo episódio. Obrigado pela tua audiência e um abraço forte. Fica na paz de Cristo.